Neste momento estamos em Vigo. Na estação de Fala, Vigo Guixá, a caminho de Santiago. Vamos fazer, digamos, o único caminho que começa com início em Santiago, que vai até Fisterra, mas nós optamos por passar por Mochia. Ou seja, vamos fazer Santiago, Mochia, Fisterra. Depois vamos dar um pormenor sobre a viagem. Estamos aqui em Vigo porque não há comboios diretos. Ou seja, partimos de Campanhá, no Porto. Agora estamos aqui a fazer uma pequena escala e não nos podemos durar muito, senão temos que começar a andar aqui a pé. E pronto, e vamos lá então para mais um bocadinho. Já! Vamos mostrar ali as diferenças dos comboios portugueses e espanhóis. Até já! Já chegamos. Até nem custou muito. Andámos um bocadinho a pé, da estação para o comboio, do comboio para a estação. E da estação para aqui. E da estação para aqui, mas já fomos levantar uma coisa importante. Fica já a dica, Karina. A credencial de peregrino, esta é especial para o caminho Fisterra ou Mochia. Dá para levantar na oficina de peregrino e não se paga nada. Nada, ainda temos um mapa de oferta. Então, resumidamente, esta primeira etapa, inicialmente até éramos para ser de Santiago até Negreira, mas não havia alojamento em Santiago. Mas para a nossa carteira, em Santiago. Então optámos por escolher ou melhor, o mais próximo, entre aspas, fica a cerca de 8-10 km daqui. Então vamos fazer esta primeira etapa hoje, que até serve de aquecimento e para ir já preparando os músculos. E depois vamos fazer então de... Amanhã faremos de Ventosa a Negreira. E depois já será, digamos... uma média de 20 km, sendo o último mais puxadinho. Pronto, vamos então dar início a esta aventura por Santiago. Já! Agora vamos lá. Go! Ora bem, Karina, vamos só dar aqui uma informação muito importante. Para quem às vezes vê filmes e séries sobre o caminho, existe uma parte muito romântica que é o pessoal a chegar e entrar ali naquela porta e depois ali em cima, naquelas portas maiores, a colocar a mão lá. Uma estátua, algo assim do género. Mas aquilo está fechado. Mas as portas estão fechadas. E acho que regra geral, a não ser que sejam dias especiais, com certeza. Não sei. Só se consegue pelos acessos laterais à Basílica. Vamos lá. Esperamos daqui a uns dias voltar aqui, na verdade, fazer o resumo. Tchau, tchau! Pronto, começou já a chover. E agora que tiramos as perleiras. Não apanhar chuva nas pernas. Assim, mais certo é daqui a 5 minutos parar de chover, não é? Olha a figura da pessoa. Os cabeçudos. Olha lá! Mirador para a Catedral de Santiago. Vê-se lá ao fundo. Arriar o palhau, aqui não. Eles dizem que filmam, vejam lá.
volta e meia há quase um pessoal daqui, né? Deixa assim algumas recuerdos para os peregrinos. Pronto, é assim. Very nice. Let's go! Faça lá o update, Sr. Ricardo. Pronto, e por hoje está feita. Vamos deslocar-nos para o albergue e amanhã retomamos para a segunda etapa. Certo, Karina? Certo. Certo. Karina. Bom dia. Ora bem, estamos no segundo dia do percurso, do caminho. Hoje vamos fazer de Ventosa até Negreira. São 7 da manhã, está a começar a amanhecer em Espanha. E para já não chove, tá bom. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Mais outro albergue. Um senhor muito simpático. O senhor é muito simpático, por acaso é muito gostado. Ora bem, em todos os albergues temos que deixar o calçado à entrada, digamos assim, que é para o nosso sujar o albergue, manter mais limpo, não é? E podermos dormir também tranquilamente, porque senão com 30 camas, com 30 pares de botas lá dentro a cheirar a chulé. Era um massacre. Morríamos intoxicados. Olá, novamente. Ora viva! Pronto, já acabámos a etapa de hoje. Que tamanho era relativamente pequena,
por causa da situação de termos dividido a primeira etapa em duas, entre aspas, já temos vindo a falar. É que curiosamente de manhã, aqui na cidade, era burburinho. Era muito movimento. E depois, como isto fecha tudo por volta da hora do almoço, parecia que estava abandonado. Agora já se nota algum movimento, deve estar a acabar a sesta. Mas pronto, a modo que aproveitámos para fazer aqui um pequeno passeio. Vamos até ali uma igreja, até ver se estava aberta, mas não está fechada. Enquanto a roupa seca, nós estamos aqui agora no jardim a descansar um bocadinho. Certo? Certo. E pronto. E já mostramos algumas imagens também do albergue. E aqui também de alguns monumentos. E pronto. E é isto. E até amanhã. Até amanhã. Eu estou um pouco chateado porque a Karina diz que é sempre ela a falar. Não é sempre ela a falar. Ora bem, antes de terminarmos este dia, achamos por bem partilhar aqui uma experiência, uma dica. Ora, então, para o jantar, hoje vamos ter aqui uma velha tortilha que sobrou do almoço. O almoço nós fomos aqui a um restaurante, só que esta tortilha dava para 20 pessoas. Não, 20 pessoas não, mas... e então, tem que ser assim, perguntamos ao funcionário se estava para trazer embora o que sobrou. Previamente tínhamos visto que o albergue tinha um frigorífico, a motos, assim, temos aqui o nosso jantar e umas pequenas tapas para já a coisa. E assim temos o jantar. Agora, aqui que ninguém nos ouve, a dica mais, mas é que é mesmo uma das mais importantes, caso venham a fazer algo deste género, e depois jantem, almoço, tomem pequeno almoço no albergue, é lavem sempre a louça antes de a usarem, mesmo que ela esteja lá, ou que vejam alguém a lavar e a guardem, etc e tal, no armário, opá, lavem-na sempre, ok? Hoje pode ser que a gente diga porque para já acreditem em nós. Eu vou-vos mostrar. Como podem ver, está aqui tudo direitinho, bonitinho e tatatá. São a parte. E a culpa não é dos senhores do albergue. Sei que a gente teve, nunca tinha um sistema que não deixavam, não deixavam os peregrinos lavar a louça. Tinha a máquina e eles obrigavam-nos, entre aspas, a colocar lá. Mas mesmo nesse albergue, se as pessoas pegassem a louça, lavassem e arrumassem, eles nos estivessem a ver e eu pus um problema total. Lavem sempre a louça antes de usar. Desculpa, continua aqui. Como podem ver, esta minha louça aqui, aparentemente toda bem arrumada, limpa, não é? Eu não sei se conseguem ver este copo. Pronto. E porquê que isto acontece? Porque eles têm aqui um aviso a dizer: deixe tudo como gostaria, Pronto. Mas as pessoas, apesar de terem aqui só um bocadinho, não sabem que isto é um esfregão, isto é detergente da louça, que se põe isto ali, que se esfrega os pratos e coisa, para limpar. Nós vimos isso depois, as pessoas não sabem, faziam cócegas aos pratos. Desculpa, se calhar não foi isso. Muito bom dia. Bom dia. Estamos a falar baixinho. Que é para não acordar os vizinhos. Que é para não acordar os vizinhos. Mas se bem que já se ouvem os passarinhos. Ora, então estamos a dar início ao terceiro dia e terceira etapa aqui de Negreira até Santa Marina. Hoje é mais puxadito, serão cerca de 20 km. Mas nada, não se aguente, dizemos nós que geneiros. E pronto, vamos lá andar, porque se nós ficarmos parados assim mais de um minuto adormecemos. Vamos lá, até já!
Ahí está. Obrigado. Muy bien. Mais um selo, um carimbo neste caso, para comprovarem como estamos a passar nos sítios. Sim, ainda esquecemos de Negreira. Que não havia nada aberto. Não, em Negreira não havia nada aberto. E pelo caminho também pelo não. caminho é monte, não apanhamos nada. Está abierta. Sim, sim. Fazer uma paragem técnica, não é, Karina? Exato. Como hoje a etapa é maior, são cerca de 20 km, uma das coisas que nós fizemos da outra vez e que resultou, e que também vimos outros peregrinos a dizer, era trocarmos de meias a meio da etapa, apesar de serem meias próprias para caminhada, manter os pés secos, opá, é uma prevenção. Da outra vez resultou, hoje, assim, eu já tenho bolhas nos pés. É que às vezes parece que está bem, que a meia está ótima, mas a verdade é que Ela está bastante transpirada. E também damos um bocadinho de descanso aos pés, deixámos desarejar, secar bem, mais uma camada de creme, meias limpas e bota. é ok. Olá. Pessoal Que apanhamos no caminho é quase o mais velho do que nós. mais velho que nós e nós só olhamos para aquilo e dizer, quando formos nós também queremos, quando formos grandes, também queremos ser assim. Também queremos ser assim. Daqui a prova do casal que acabamos de conhecer, que é o perfeito exemplo disso. É para não haver pessoas com que nós andamos a inventar. E chegamos mesmo agora. Estamos a chegar. Nós já chegamos a Santa Marina. A Santa Marina, sim. E agora estamos a alguns metros do albergue, onde vamos ficar albergados. Mesmo ao lado de uma bacaria. Vamos Vamos aqui, ter. essa baqueada aqui nesta zona, cara. Ou seja, este é o percurso. Tem muito alcatrão. Bastante. É assim, tecnicamente exigente. Subidas, descidas, monte, alcatrão, Tem um terra, pouco de pedrinhas. É muito variado. Olha o senhor de Sydney. E é acompanhado por um aroma espetacular de Sim, bacarias. Pode ver quem gosta, sabes? Nós vamos agora falar mal das pessoas. Então vamos agora fazer. Estou cansaço. Está mal. Cansaço. Vamos lá fazer o check-in. Já? Hello, this is our new friend from Sydney. My name's Chris. Hello to Chris. Good night. Okay. Pleasure. Thank you. Okay. Bom dia. Ora, hoje é o quarto dia de caminhada. Sim, vamos então de Santa Marinha até Dumbria, certo? Certo. Serão cerca de 23 quilómetros, segundo as estatísticas, segundo os cálculos. E vamos ver se entretanto não adormecemos, que foi uma noite fantástica. Uma banda sonora espetacular. Primeira Sinfonia de Ronkovsky, não sei se conhecem, já ouviram falar. Com uns breves apontamentos. Pronto, vamos ficar por aqui. Pronto, hoje temos que ir cedo porque o albergue que vamos ficar é público e é por ordem de chegada que garantimos a nossa vaga, por isso vamos ver se conseguimos. Ok, vamos lá então, até já!
nesta zona, porque daqui eles conseguem ir até Fisterra e fica, digamos, íamos andar tangados. Não é isso. E conseguem terminar, digamos assim, o percurso deles. Nós vamos apanhar ali a bifurcação e vamos para Mexia. Também há outros tantos que se calhar vão até Mexia e terminam hoje também. Mas nós depois ainda vamos amanhã depois até Mexia e depois até Fisterra. E é tudo. Olha cá. Ahora viene, estamos llegando a la bifurcación donde podemos ir por un lado para Fisterra y para otro Múrcia. Ora bem, peço perdão aos espanhóis por este bocadinho. Estamos a chegar então aqui à bifurcação onde escolhemos, ou melhor, onde decidimos se vamos para Múrcia ou Fisterra. Vou mostrar. Estamos agora na bifurcação, onde podemos escolher o caminho, ou seja, o nosso destino final. Se queremos ir para Mexia, vamos para a direita. Se queremos ir para Fisterra, vamos para a esquerda. Nós vamos seguir para Mexia, para depois terminarmos em Fisterra. Bem, isto às vezes não, de uma forma geral, custa mais descer do que subir, não é? Ao contrário, Exatamente. muita gente pensa. E isto custa-me particularmente descer. Estamos a alguns metros de terminar a etapa 2. Foi bem durinha, diga-se de passagem. Tinha mais alcatrão que ontem. E declive bastante acentuado. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Mas pronto, está feita. Karina, quer acrescentar algo? Nós já temos vaga no albergue. Pois é, olha, já sei. Se calhar vamos começar depois o vídeo com esta parte. Será que vamos ter? O que é que diz? Será que vamos conseguir o lugar? Se não conseguimos lugar, vamos ter que dormir aqui, no meio da floresta, no meio do monte, sujeito a sabe-se lá dos. Já passou isto. É meio pouco, nunca dá. Nunca dá. Ok. Uma moca idêntica de álcool, por isso olha. Vamos lá ver se temos ou não um lugar. Não percam o próximo episódio. Nós também não. Para terminar o suspense, porque estava toda a gente aflita, assim não tem lugar, assim. Só cá estamos nós para já. Isto está top. Está mesmo qualquer coisa. Também foi construído pelo dono da Intritext, né? Para quem não sabe, o Grupo Zara, Bershka, etc. Portanto, obrigado por irem lá comprar as camisolas, essa coisa toda. Não, está mesmo qualquer coisa. Um albergue público, mas está mesmo 5 estrelas. Que às vezes não é, podiam fazer, mas é uma coisa sofrida, mas não está. E os peregrinos têm aqui um complexo, ou seja, existe aqui um complexo desportivo ao lado,
com piscina, campo de ténis, ginásio para a e essas população coisas assim, daqui para da a zona. população. Eu sou dono de Cunhí. E os peregrinos podem utilizar sem qualquer pagamento extra. Ok, vamos então ver se almoçamos para recuperar um bocadinho as forças e depois descansarmos. Até já. Bom dia. Olá, bom dia. Ora, hoje vamos para o quinto dia a caminhar, Penúltima etapa. se Deus quiser. É um bocado. Digamos a primeira a última, depois a segunda a última. Sim, porque muita gente agora termina em Mochia, nós depois vamos continuar até Fisterra. São 7 da manhã, vamos começar aqui o percurso. Temos 22,9 0,2 km. quilómetros para Temos que fazer. ser, é assim, temos que ser Precisos. É preciso. precisos. Claro que depois fazemos mais, que às vezes a gente anda um bocadinho mais para a esquerda e anda um bocadinho mais para a direita. Não liguem, ele está com sono. Hoje não teve razões para se queixar, porque, por incrível que pareça, no albergue público, Hoje o estava nosso assim. quarto estava impecável. Sim, sim, eu só não dormi Um mais. silêncio porque- mesmo brutal. Só não dormi mais porque, pronto, questões técnicas que não interessam para agora, não. Exatamente. Vamos lá Prontos, então? vamos lá. Vamos lá. Olá, caminho. Ora bem, Karina, o que é que nós estamos a ver? O mar. Estamos quase a chegar. Direto de Mochia, estive na companhia. Vai virar. Só tirar aqui a areia. De não termos ido à praia.
Ora viva novamente, Saudações. terráqueos. Olá, Portugal. Ora bem, já terminámos, como dissemos há bocadinho, o percurso de hoje. Foram aproximadamente 26 km, 25 e tal, 26, porque demos a volta, Um santuário. digamos, à Baía de Mexia, né? Sim, sim. Onde tem o santuário. Santuário, umas belas paisagens. Exatamente. Pronto, estamos no nosso albergue, já fomos almoçar, já fomos às compras, já vamos pôr os pés de molho. Uma água de uma árvore. Exatamente. E agora estamos aqui na esplanada no nosso albergue, que é uma chatice. Estamos a descansar um bocadinho e a apreciar uma paisagem fantástica. E daqui um bocadinho vamos ver o pôr do sol. Ou seja, nem todos os albergues são assim tão maus. Há albergues fixes. Há que pesquisar. É como as pessoas. Há pessoas fixes. Há quem diga o contrário, mas há quem confirme. Pois há umas bestas por aí, como vocês de certeza conseguem confirmar facilmente. Mas não é disso que estamos aqui a falar. Pois não? E pronto, e vamos deixar-vos com algumas imagens da nossa vista daqui do albergue de hoje. Espetacular. Em Mexia. E citando José Rodrigo Santos, até amanhã. É um bocadinho mete-nojo, não é? Bom dia Portugal, bom dia mundo. São 6h30 da manhã. Hoje levantamos um bocadinho mais cedo porque o caminho é um pouco mais longo. E sem demoras, vamos despedir e dizer um até já, com carinho e amor para todos vós. Vamos lá, ok? A gente depois vai dar notícias. Ou não sei. Sim, vamos lá. Espero que seja na praia, em Fisterra. Sim, vamos lá, tchau. Não caminhão. Aquilo fomos nós que fomos velhotes. Mas mais bonitos.
uma parte mais durinha. Só. Estamos em Fisterra. Sim. Agora só Alcatrão. Agora vamos até ao cabo de Fisterra. Até ao fim do mundo. Acabar no início. Acabar no quilómetro 0. Vamos lá. Últimos quilómetros. Está quase. Não é, Ricardo? É. Sim. Normalmente a pior coisa que podem dizer, neste não é bem o caso. Quando o pessoal já está assim muito partido. A pior coisa que lhes podem dizer é: Está quase. está quase. Não digam isso. Não digam isso. Senhoras e senhores, estamos a apenas alguns metros do nosso objetivo. Ai. Até parece manter. Durinho. Se nós decidimos só parar No fim da terra. no fim da etapa da Terra.
chegamos. Acabou! 120 km depois. Está feito. Agora é pensar na próxima. Estamos para fazer a tradição que é tomar um banho aqui na praia. Vou molhar o pezinho. Vou mais para o pezinho, está bem? Não se riam, tá? São lá as misérias. Se não fosse alguém achar que eram duplos, não é? Podias ver às vezes alguém achar que eram duplos, tínhamos contratado alguém. A minha água deve tapar aqui usa para 6 graus, não? Está batizado! Tá bom, isso mesmo.